Saudações, alunos da primeira série do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de história. Uma aula em que a gente vai falar uma das grandes civilizações da antiguidade, a civilização egípcia. Uma das primeiras sociedades complexas de grande importância para a cultura ocidental. Vamos lembrar que a gente usa essa expressão sociedade complexa quando a gente fala de sociedades que já tinham uma estrutura com várias instituições, com uma cultura formalizada, regras, organização de governo. São sociedades mais complicadas de entender, porque tem uma estrutura muito maior, às vezes mais inchada. E qual é o objetivo da aula de hoje? Identificar as características da civilização egípcia, tais como a localização geográfica, a organização política, a organização da sociedade e a religião egípcia, tão famosa ao redor do mundo. E debater a questão da repatriação de patrimônios históricos. Vamos para os nossos conhecimentos prévios, então. Você lembra quais teriam sido os primeiros continentes habitados pelos hominídeos, isso é, pelos humanos? Quais foram as principais descobertas que permitiram à humanidade se sedentarizar? Vocês lembram disso? Lembram das aulas anteriores? Então vamos responder aqui. A humanidade teria surgido na África, é onde nós temos os achados arqueológicos humanos, ossadas, mais antigas até hoje descobertas. Em seguida teria migrado para a Ásia através do Oriente Médio e então para a Europa e o resto da Ásia e Oceania e depois mais tarde chegado à América. Quais foram as principais descobertas que permitiram a humanidade se sedentarizar? Foi o domínio da agricultura e da domesticação de animais. Que isso vai permitir o ser humano agora, ele vai ter que fixar moradia num lugar fixo, porque ele vai ter que acompanhar o ciclo de produção da natureza e também o ciclo dos animais, para poder fazer o abate, retirar leite e outros produtos que os animais poderiam contribuir para a vida do ser humano. Problematização. Na sua opinião, qual a importância do patrimônio arqueológico para um país? Isso aí é importante para a identificação do país, para o país conhecer mais a sua história, a história dos seus povos mais antigos. Isso tem importância, como eu trago aqui para vocês, um sarcófago egípcio. Seria correto comercializar o patrimônio de um país? Ou os governos entregarem seu patrimônio histórico como presente a outros países? Seria correto, por exemplo, o Brasil pegar um achado arqueológico importante do Brasil e dar de presente para o Japão, para a Suécia, para outro país? Isso pode ser algo correto? Por que eu trago isso, gente? Durante séculos, o Egito teve seu patrimônio arqueológico saqueado por povos que dominaram a região. Entre eles, eu posso falar que Napoleão Bonaparte tirou do Egito a Pedra da Roseta, que inclusive permitiu a gente entender a língua egípcia. Mas ela está guardada até hoje na França. Assim como por grande parte da história egípcia, ele fez parte do Império Britânico. E os britânicos levaram um monte de monumentos, sarcófagos, objetos arqueológicos egípcios para a Inglaterra. Tanto é que hoje um dos maiores acervos de egiptologia do mundo não está no Egito, está em Londres, está no Museu Real de Londres. Certo? E eu trago a imagem aqui do chefe dos arqueólogos do Egito. Esse cara aqui, ele faz uma intensa campanha hoje, pedindo que esses países devolvam para o Egito os patrimônios arqueológicos egípcios, pedindo que a Inglaterra devolva, que a França devolva. Mas esses países não gostam muito dessa ideia, porque eles ganham muito dinheiro com as visitas em museus, com o turismo desses museus, usando peças arqueológicas que foram retiradas, muito delas, ilegalmente, do Egito. Vamos para a localização do Egito. Eu trago aqui para vocês dois mapas do Egito. Um mapa desenhado e uma fotografia de satélite. O Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo. Ele nasce em Uganda, na Lagoa Vitória, e ele segue ao norte até o Mar Mediterrâneo. Esse mapa aqui é um mapa contemporâneo, é um mapa atual. Existe um país aqui chamado Egito. Esse país não tem nada a ver com o Egito antigo. Tá? Esse território quase quadrado do Egito não tem muita coisa a ver. Inclusive, a cultura deles é diferente. Hoje eles falam árabe, a religião e a cultura deles é predominantemente islâmica. Tá? Eles só pegaram o nome por causa da região. O que tem de importante no Rio Nilo? Vamos para o mapa aqui da fotografia de satélite. O Rio Nilo
ele corta o deserto do Saara, se tornando altamente importante para a agricultura da região. E o Rio Nilo a gente divide em duas formas. O Alto Egito, aqui o Egito Antigo, e o Baixo Egito. Vamos lembrar que num mapa não existe para cima ou para baixo. Você tem norte e sul, quando você fala do mapa. Tá. O Alto Egito ficava ao sul. O Baixo Egito ficava ao norte. Por quê? Porque lembre-se que isso aqui é um rio. As águas de um rio sempre correm de cima para baixo. É a gravidade, naturalmente, agindo. Tá? A parte mais alta é o sul, porque a água ela escorre do sul para o norte, desaguando no mar Mediterrâneo. Então, o Alto Egito é no sul, o Baixo Egito é no norte. E essa região aqui, bem perto do mar Mediterrâneo, a gente chama essa região de Delta do Nilo. Delta é uma letra grega que tem o formato de um triângulo. Aqui, no caso, um triângulo de ponta-cabeça. Tá? Essa região é extremamente fértil e importante para a agricultura egípcia. Quando começa o Egito Antigo? Bom, nós já temos registros que mostram que já havia populações vivendo ao redor do Rio Nilo desde o ano 8000 a.C. E em aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, ela se organizou em dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Lembre-se, o Alto fica ao sul, o Baixo fica ao norte. A unificação desses dois reinos só aconteceu cerca de 2.400 anos antes de Cristo, com um governante chamado Menés, que ele era do Alto Egito, ele invade o Baixo Egito, unifica as duas coroas e ele é proclamado o primeiro faraó. E ele cria, então, a primeira dinastia do poder. Isso é, a primeira sequência de famílias, o governo passando de pai para filhos. Uma primeira família no poder. Isso a gente chama de dinastia. Como que era a forma de governo? A forma de governo era uma teocracia. Isso quer dizer o quê? O faraó, ele era considerado um deus vivo na terra. A forma de governo teocrática é quando o poder religioso e o poder político se misturam. Certo? Geralmente, o governante ele é considerado um representante dos deuses. Mas não é isso que aconteceu no Egito. No Egito, o faraó ele era um deus vivo, ele era considerado uma divindade. Certo? Porque ele era considerado a encarnação do deus Horus na Terra. Como uma divindade, acreditava-se que ele tinha poderes mágicos sobre a fertilidade da agricultura e até controlava o regime de cheias do Rio Nilo. Ele era o governante máximo de todo o Egito Antigo. Ele unificava o cargo de chefe político, chefe religioso e de chefe militar. Então, todos os poderes eram pessoais e próprios dele. Como que era organizada essa sociedade egípcia? Bom, no topo da pirâmide nós tínhamos o faraó, governante supremo do Egito. Abaixo dele, você vai ter os nobres e os sacerdotes, que vão exercer grandes cargos administrativos e religiosos. Um pouco abaixo você vai ter o exército, os generais, os grandes cargos militares que ajudavam a proteger o Egito. E abaixo você tem uma classe muito importante, que é o de escribas. Eles tinham a função de ler, escrever, contar, tá? Para ajudar o faraó a administrar toda a extensão do seu território, fazer registro de impostos, demarcações de terras, registro de plantios. E então, abaixo, nós tínhamos artesãos e camponeses. Eram trabalhadores livres. E, por último, lá embaixo, nós tínhamos escravos, geralmente formados por estrangeiros ou prisioneiros de guerra. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o Egito nunca foi um país, um reino com grande quantidade de escravos, enorme quantidade de escravos. Eles não eram um povo muito guerreiro, eles não fizeram grandes conquistas militares na maior parte da sua história. Então, haviam escravos? Sim. Só que era ainda uma quantidade pequena, porque a principal forma que você tinha de adquirir escravos na antiguidade era pela conquista militar. E o Egito ele se limitou, por boa parte da sua história, em ficar apenas ao redor do Rio Nilo. Claro que haviam guerras, houveram incursões, houve também a escravidão, mas não é tão volumosa quanto as pessoas geralmente pensam. Então vamos para a nossa primeira atividade. Sobre a organização política do Egito Antigo, é correto afirmar que, letra A, o faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era laico. Letra B, o faraó ocupava o topo da hierarquia social e o seu governo era compartilhado com sacerdotes e nobres. Ou letra C, os escribas ocupavam o topo da hierarquia social e o seu sistema de governo era laico. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Respondido, alunos. A resposta correta para essa atividade era de letra B. O faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu governo era compartilhado com os sacerdotes e com os nobres. Uma palavrinha-chave nas outras duas alternativas já mostra que elas estão erradas, que tanto na alternativa A quanto na B ele fala de Estado laico. Um Estado laico é um Estado sem religião, é um Estado que ele não tem nenhuma religião oficial. Gente, o faraó era um deus vivo, você tinha a religião do faraó. Como que era a economia e o trabalho? Bom, a maior parte da população egípcia era formada por camponeses. Esses camponeses praticavam aí uma agricultura, desenvolveram várias técnicas importantes para a agricultura e dominavam o regime de cheias do Rio Nilo, que o Rio Nilo ele vai ter uma variação de um período do ano em que as águas têm uma maior vazão e inundam o seu redor, e outro período em que o rio vai afinar, deixando a agricultura muito fértil ali devido a fertilizantes que vão ficar nessas margens do Rio Nilo. Tá? Então vamos agora para o nosso quiz. O historiador grego Heródoto certa vez escreveu que o Egito é uma dádiva do Nilo. Isso se deve a, letra A, a dependência da rica agricultura egípcia do regime de cheias do Rio Nilo, ou letra B, exclusivamente a posição geográfica do reino às margens do Rio Nilo, ou letra C, não possui nenhuma relação com o Rio Nilo e demonstra que Heródoto desconhecia absolutamente esse reino. Vocês têm um tempinho para pensar e a gente já retorna. Então, gente, respondida a atividade, a alternativa correta era de letra A, a dependência da rica agricultura egípcia do regime de cheias do Rio Nilo. É isso que Heródoto quis dizer, que o Egito ele só existia, ele só se fez por causa do regime de cheias do Rio Nilo. Aí ele pode estar sendo um pouco preconceituoso com os egípcios, porque lembra que não basta ter o regime de cheias, você tem que ter todo o trabalho, a organização de governo, uma administração, você tem que ter o trabalho da própria população egípcia para construir uma grande sociedade. Vamos falar então da religião no Egito Antigo. Primeira coisa importante é que era uma religião politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Geralmente esses deuses eram representados com corpo humano e cabeça de algum animal. Nem todos eram exatamente assim, mas grande parte deles era feita dessa forma. Então, eles acreditavam em vários deuses. Eles vão ser uma das primeiras religiões a desenvolver o conceito de uma vida após a morte. De que você poderia, de que depois que você morria, ia acontecer alguma coisa com você. Também, eles vão acreditar no uso do corpo terreno no mundo pós-morte.
a possibilidade de reencarnação, da alma voltar a habitar o corpo. Isso aí vai justificar uma das coisas que os egípcios são mais famosos, que é o processo de mumificação. Esse processo de mumificação visava o quê? Preservar o corpo, para que o corpo não apodrecesse, para o dia que a alma viesse a retornar a ocupar esse corpo. Então, eles acreditavam na reencarnação dos mortos. É uma das primeiras culturas a falar sobre isso. E uma das outras características importantes, eu trago nessa ilustração para vocês, é o Tribunal de Osíris. O Tribunal de Osíris, que vai ser presidido aí por vários deuses que estão aqui participando, vai ser a primeira religião a desenvolver a ideia de que depois de você morrer, você ainda vai ser julgado de acordo com as coisas que você fez em vida. O julgamento da alma, que era feito de maneira bem curiosa. Eles usavam uma balança de comparação, isso é, aquela balança de 2 pesos, e num dos lados eles colocavam uma pena de Osíris, que era a pena da verdade. E do outro lado eles colocavam o coração. Se o seu coração fosse mais pesado que a pena, Amet, o devorador de almas, iria devorar sua alma. Senão você poderia entrar no paraíso, caso seu coração fosse mais leve que a pena. Você vai pensar, mas é óbvio que um coração vai ser mais pesado. Vamos lembrar que a gente está falando de religião e do mundo espiritual. Eu não sei quanto que pesa um coração espiritual ou uma pena espiritual. E vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Por que os egípcios mumificavam e colocavam os corpos dos faraós em pirâmides? Com o objetivo de conservar o corpo do faraó para uma vida após a morte, como dizia a religião egípcia. Letra B, com o propósito de conservar o corpo do faraó para que futuras gerações pudessem analisar eles e estudar medicina. Ou letra C, para que os egípcios pudessem transformar a pirâmide em um museu histórico e assim no futuro ganhar dinheiro. Vocês têm um tempinho aí para responder e a gente já retorna com a resposta.
Respondido, alunos. Alternativa correta, claro, a de letra A. O objetivo era conservar o corpo do faraó para uma vida após a morte, como dizia a religião egípcia. Um detalhe para vocês, não era só o faraó que era mumificado. Você tinha outros processos de mumificação para a classe mais baixa também, para outras camas sociais. Mas é óbvio que a mumificação do faraó era a mais cara e a mais chique de todas. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Que o Egito Antigo era localizado no norte da África, nas margens do rio Nilo. Esse rio importante, um dos 3 rios mais importantes do planeta Terra, 3, 4 rios. Sua sociedade era profundamente religiosa, sendo governada de maneira teocrática, isso é, o faraó era um deus vivo, e desenvolvido uma rica religião politeísta. E, em sua religião, eles acreditavam na possibilidade de reencarnar e na ideia do julgamento da alma depois da morte. Você ainda seria julgado pelos deuses se foi uma pessoa boa ou uma pessoa ruim ao longo da sua vida. E tendo isso dito, eu me despeço. Tchau para vocês.